Lembro quando éramos adolescentes, meu irmão e um grupo de amigos fomos para acampar a um lugar distante nas proximidades de um rio. Tudo isso em Cusco, no Peru. Tu ia bem até que começou uma forte chuva. O rio começou a encher, nossa barraca foi invadida. Nessa noite foi impossível dormir e também comer. No dia seguinte a chuva continuava e começamos a nos desesperar. Perto da noite apareceu uma luz na distância. Era o meu pai que veio a resgatar-nos. Foi um grande alívio. Fomos a seu encontro. Ele trazia comida quente, segurança e salvação. Ele nos guiou e nos levou para um lugar seguro onde conseguimos dormir e comer bem. O foco da lição desta semana é saber que as leis e a sabedoria de Deus estão associadas no livro de Provérbios e continuem sendo uma guia para a nossa vida. Na búsqueda, na procura pelo discernimento, a mais elevada sabedoria brota da submissão à vontade de Deus. Vamos à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão. Vivendo pela Fé já é o título da lição número 11. E aí, como estão achando esse estudo de Provérbios? Vamos estudar agora o capítulo 28 e 29. E para recapitular esta lição, está conosco mais uma vez o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia na Universidade do UNASP em Engenheiro Coelho. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos suplicar a bênção de Deus para nosso estudo? Por favor. Senhor nosso Deus, esteja conosco agora que abrimos a Tua palavra, que possamos compreender a Tua mensagem para nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Temor e entendimento são duas características daqueles que buscam o Senhor. Como que isso significa e que isso tem que ver conosco? E o capítulo 28, verso 4 e 5 fala disso, né? O verso 4 e 5 para mim chamam bastante atenção aqui no capítulo 28. O verso 4 o texto diz assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Então, a gente vê uma oposição entre justo e perverso, e essa oposição está baseada na lei. Quem desampara a lei e quem guarda a lei. E isso mostra nitidamente o valor da lei na existência de cada um. O que me faz lembrar de Provérbios capítulo 1, verso 7, que foi o início do nosso estudo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o que desprezam, o ímpio, ele despreza o conhecimento, despreza a lei e assim por diante. Quando a gente estuda essa expressão temor do Senhor, por exemplo, no Pentateuco, e só no livro de Gênesis, por exemplo, essa expressão ela aparece muitas vezes associada aos patriarcas. Ela aparece, por exemplo, associada a Abraão, no capítulo 22 do livro de Gênesis. A gente lê lá, capítulo 22 do livro de Gênesis. Deus aparece a Abraão, Deus chama Abraão a levar seu filho para ser sacrificado, né, no monte que Deus vai mostrar, o Monte Moriá. E quando Abraão sobe o monte, uma cena belíssima, Abraão e Isaac caminhando, e o autor bíblico ele focaliza, né, Moisés ele focaliza ali que ambos caminhavam juntos, pai e filho unidos no mesmo propósito, né, caminhando juntos. E há primeiro diálogo que é travado entre Abraão e Isaac aparece aqui nesse capítulo, no capítulo 22 do livro de Gênesis. Em determinado momento eles chegam num lugar que Deus tinha separado. E na jornada Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando eles chegam no alto, Abraão prepara o altar. E não é qualquer tipo de sacrifício, né? É um holocausto, ou seja, Abraão vai ter que degolar o filho e vai ter que queimá-lo totalmente, uma cena grotesca, mas a fé de Abraão era tão grande que Abraão estava disposto a fazer tudo, né? E quando Abraão ergue o cutelo, então, para sacrificar seu filho, uma mão, né, uma ordem, vem do céu bradando. O verso 11 diz assim: mas do céu bradou-lhe o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, o temor do Senhor, que aparece aqui, a mesma expressão, ele está associado à obediência de Abraão, à fé que Abraão teve. Ou seja, temor do Senhor é obediência. Temor do Senhor é fé. Ou seja, a fé está associada à obediência
E obediência está associada ao temor do Senhor. E sempre ao longo da história, essa doutrina da justificação pela fé nunca está desassociada com a obediência. Exatamente, né? Exatamente. O que é a justiça pela fé? É obediência. É obediência à vontade de Deus, é andar com Deus, é estar junto com Deus, acreditando que aquilo que Ele pede é o melhor. Então a fé de Abraão está em saber que não importa o que Deus tenha pedido, o que Deus pediu vai ser o melhor. Então o texto bíblico diz, nos versos antes, assim, que Abraão, os servos, ele vira para os servos, Abraão vira para os servos e diz assim, olha, eu e os jovens subiremos, adoraremos e voltaremos. Tá, ou seja, mas a adoração que ele ia fazer a Deus era sacrificar o filho, mas a fé dele era tanta que ele sabia que obedecendo à vontade de Deus, de uma ou de outra maneira, Isaac voltaria com ele. Né? E Paulo vai falar lá em Hebreus, capítulo 11, que Abraão tinha a fé de que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. Né? Ou seja, temor do Senhor é obediência. E obediência à vontade de Deus que está expressa na sua lei. E isso divide o justo do perverso, né? Agora voltando para Provérbios, capítulo 28. E o segundo verso, pastor, só para... Antes de ver, por isso que talvez nós referimos ao título da lição, Vivendo pela Fé, não? Tem tudo a ver com essas passagens. O viver pela fé é exatamente viver na obediência, viver no temor do Senhor, sabendo que o que Deus pede é o melhor para a nossa vida. Agora, relacionando justamente com o verso 5 agora, verso né? 5. Que fala sobre o que buscam o Senhor. Agora, entendimento. Tem que ver com entendimento também isso? Tem a ver com entendimento. Mas o que eu queria enfatizar antes disso é que nós temos que buscar o Senhor. Aí diz, os que buscam o Senhor. Como que o ser humano busca a Deus? Eu sempre entendia que o ser humano não busca a Deus. É Deus que busca o ser humano. O sentido é de retorno, né? Esse verbo aqui ele também pode ser traduzido como procurar, ou como desejar, né? Então, aqueles que procuram, aqueles que desejam. Deus busca o homem e o homem responde, né? Há uma resposta. Mesmo que essa resposta seja uma resposta... De aceitação. De rejeição de aceitação, mas eu gosto de pensar na história de Adão, né? Porque a história de Adão e Eva no Gênesis, capítulo 3, ela é meio que um paradigma da história do homem a partir do pecado. Né? Deus busca o homem, Deus vai atrás do homem, Deus está sempre disposto a salvar o homem. Sai a encontrar-se com ele. Sim, mas o homem está sempre meio que se escondendo e a resposta de Adão, ela é uma resposta meio escondida, né? Fala, Adão, cadê você? E ele fala, meio de dentro dos arbustos, né? Assim, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu tenho medo. A gente responde a Deus, mas a gente responde meio ainda escondido, né? Então Deus busca, mas há uma resposta, há a necessidade da resposta do homem. Ok. E o que eu gosto... desculpa. Sim, então agora esse assunto do entendimento. Sim. Aqui o que eu acho interessante é assim, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então ele vai usar uma palavrinha, que a palavrinha é derivada do verbo bin, que é entendimento, né? Entender. E essa palavrinha é muito interessante, porque ela é derivada de uma preposição, que é a preposição bein, que é entre. Ou seja, a ideia de entendimento na Bíblia é discernir entre coisas. Então, ter entendimento é saber diferenciar uma coisa de outra coisa. E o que eu acho mais interessante nesse verso especificamente, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. É que eu vejo uma relação com o livro de Daniel, no capítulo 12, porque fala que muitos esquadrinharão a verdade, né? Mas a verdade ela vai se multiplicar. Há necessidade de binar no texto de Daniel, de entendimento. E aqueles que buscam ao Senhor, esses terão entendimento de tudo. Ou seja, a resposta ela é um aspecto profético. Ou seja, o entendimento ele vem com a busca do Senhor, com esse retorno a Deus. Agora, esse entendimento é das coisas de Deus, né? Sim. Porque não está falando, entendem agora tudo, tem que resolver todos os problemas. Também tem que ver com isso. Mas a intenção do texto é entendem as coisas de Deus, discernem as coisas de Deus. Porque a lei, né, a Bíblia, a palavra de Deus, ela conduz ao autor. Ou seja, quando você estuda a palavra, quando você busca o entendimento do Senhor, quando você busca o temor do Senhor, ou seja, você é conduzido a Ele. E aí está... E o entendimento de tudo, por isso que eu gosto de aplicar para Daniel, que tem a ver com isso. O buscar o Senhor é entender a vontade dele, é entender a ação dele. Por isso que eu vejo essa relação com a profecia. Tá?
E logicamente tem muita gente que diz, não entendo a palavra de Deus. E Sim. estão tão confundidos. Em verdade, é tão simples. E é porque o entendimento está fechado, né? Sim, o entendimento está fechado. Vamos agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Se uma pessoa não aceita o conhecimento de Deus, que outras fontes de conhecimento há? A alternativa é depender do conhecimento humano, depravado, infinito, ou da infinita sabedoria de Deus. Qual desses dois fontes de sabedoria você aceita? Deus te abençoe a escolher a sabedoria de Deus. Que outro conceito podemos aplicar? Então, agora eu gostaria de ver exatamente a Daniel capítulo 12, né? Diz assim, tu, porém, Daniel, encerra, verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E aí depois ele diz no final, verso 8 e 9, eu, porém, ouvi, eu, porém, não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? E o verso 9, ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Ou seja, buscar o Senhor, o temor do Senhor, ou seja, andar na sua lei, na sua vontade, obedecer aos seus mandamentos, na fé, implica entender as profecias do tempo do fim. Amém. Abinar o entendimento das coisas de Deus no tempo certo. Amém. Vamos ouvir agora, então, o comentário resumido do pastor Tucan, quem vai falar para nós agora. We live in a culture of deception. Nós vivemos na cultura do engano. Vivemos em uma cultura que nos encoraja a ser uma outra pessoa. E o perigo de tentar ser outra pessoa é uma doença que é identificada como uma pessoa esquizofrênica, que pensa que está lá, mas na verdade está aqui. E há esse conflito entre essas duas pessoas. E esse conflito produz os seus problemas. Precisamos ter cuidado, ser apenas nós mesmos. É melhor ser você mesmo pobre do que se passar por rico se você não é. E o livro de Provérbios fala sobre isso frequentemente. Então, a verdade, voltando ao que estávamos dizendo anteriormente, verdade é uma parte da sabedoria. É melhor ser pobre na verdade do que ser rico no engano. Então iremos enganar aos outros e a nós mesmos. Mentir para nós mesmos, e isso é um grande problema. Não apenas econômico, porque quando você pensa que é rico, irá gastar muito dinheiro, mas é um problema para a saúde mental. Sem mencionar o nosso relacionamento com Deus, pois pretendemos ter aquilo que não temos. Então é importante ser verdadeiro. De acordo com Provérbios, o ponto de partida da verdadeira sabedoria é a revelação de Deus, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Salmo 36, 9. O temor do Senhor é o princípio do saber. Isso é o que expressou ao longo desse livro. Provérbios 1:7 também fala sobre isso. Não seas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que maravilha, né? Quem teme ao Senhor, ou quem teme ao homem, cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E esse é outro texto lindo, lâmpada para os meus pés, é tua palavra e a luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus guia nossos caminhos, então nós estaremos seguros. Por que não decidimos mais uma vez? Porque todo esse programa, porque toda a Bíblia permanentemente nos está dizendo, toma uma decisão. E nós queremos te convidar mais uma vez para tomar a decisão de ler a palavra de Deus todos os dias. Sem dúvida, causará um impacto muito grande em tua vida e também em minha vida. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Que tua palavra possa iluminar nosso caminho todos os dias. Tomamos essa decisão
tua palavra para ser comida, guardada no coração. No nome de Jesus. Amém.